Vamos fazer uma bonequinha estruturada. É aquela bonequinha que fica em pé. Tô usando aqui o tricoline. Nessa cor aqui, com café com leite bem clarinho. É um tricoline 100% algodão. Para fazer essa bonequinha eu usei um tamanho de 30 por 40, duplo. A gente vai pegar os moldes. Depois que imprimir, só recortar em cima do desenho, tá, gente? Não deixa margem, não. Recorta no tamanho da impressão. Recortou, vem, posiciona com lápis ou caneta fantasma. Risca em volta do molde. Corpo, perna e bracinho sempre vem com a marcação, onde vai deixar sem costura para desvirar e encher essa perninha depois de pronta, tá? E os bracinhos da mesma forma. Então, posiciona tecido duplo, risca em volta, faz a marcação, que é para saber que aqui não vai costurar, ok? A perninha não vai costurar a abertura e a frente do pezinho. Da mesma forma, posicionei a outra, risca em volta. Os bracinhos também posiciona. Risca em volta, faz a marcação, que é onde vai deixar sem a costura. Essa parte aqui, como se fosse a metade da cabeça, é a parte de trás da cabeça. Ela vai ser feita no tecido duplo, assim como corpinho, braços e pernas e orelhas. A parte de trás, posiciona, risca em volta, contorna o molde e vai ter essa partezinha aqui com esses tracinhos, indicando que esse lado vai ser costurado no risco. Esse lado vai ser costurado antes de recortar. As orelhinhas, posiciona, risca em volta, posiciona, risca em volta. Contorna o molde. A parte, olha, braços, corpo, parte de trás da cabeça, orelhas e pernas, tecido duplo. Parte da frente da cabeça, em um tecido só. Observe uma coisa, tudo riscado no sentido do fio. É onde tem esse arremate do tecido aqui, ó. Esse é o sentido, ele sempre fica para horizontal. Todo riscadinho, ele vai ser riscado assim. Todos os outros, olha, riscado dessa forma, porque para que não fique a peça, ela não fique esticada, porque assim, olha gente, aqui ele é 100%, mas você vê que ele é um tecido macio. Quando é um tecido macio, não é aquele tecido seco, ele expande depois que você enche um pouquinho. Não vai expandir muito porque ele não tem elastano suficiente para isso, mas ele vai ficar aquela peça mais cheinha, gordinha, redondinha. Se você fizer costurar ele, riscar e costurar assim, desse jeito, ou você colocar ele com o sentido, ao invés de colocar para horizontal, pôr para vertical,
e riscar assim, entendeu? Ele vai ficar as peças mais alongadas, mais esticadas. Então, a gente não quer isso para nossa boneca, quer que ela fique certinha, não é? Então, a gente agora, eu vou só riscar aqui, tá, gente? A frente, a parte da frente da cabeça. Posiciona. Todos os outros moldes foram riscados dessa forma aqui. Você posiciona e faz o contorno. Desse jeito aqui. Outra coisa, segura direitinho para que o molde não saia do lugar e faça o contorno, gente, certinho, rente ao molde. Por quê? Porque a gente vai costurar em cima do risco. Se você não riscar certinho, você também não vai costurar certinho e pode deixar a peça um pouquinho torta, tá bom? Essa parte aqui a gente vai deixar reservada, porque isso aqui eu só vou costurar quando a parte de trás estiver pronta. E para costurar, o que é que a gente vai fazer? Retrocesso, início da costura. Vem costurando em cima do risco, abertura, retrocesso, reinicia do outro ladinho, também com retrocesso e finaliza do outro lado. A outra perninha da mesma forma, corpinho também, iniciou, abertura do pescoço com retrocesso, costura por cima de todo o risco e finaliza deixando a abertura do pescoço, os bracinhos da mesma forma, inicia aqui na abertura, vem costurando por cima e finaliza aqui do outro lado. Tudo costurado assim, gente. Eu não recorto peça por peça para costurar, não. Eu risco tudo, deixo espaço para fazer, para depois refilar, porque a gente tem que deixar uma margenzinha para não esgaçar a margenzinha de segurança pós-costura, para não esgaçar esse tecido na hora que a gente for encher. E eu costuro dessa forma, sem recortar, porque aqui você até economiza tecido. As orelhinhas, como eu falei, costurar da mesma forma, e a cabeça. Retrocesso, parte com os tracinhos, como eu falei anteriormente, e finaliza aqui no pescoço com retrocesso. Aqui, gente, olha, precisa, porque quando a gente for encher essa boneca, se isso aqui não tiver bem costuradinho, vai abrir. Então, aqui você só vai costurar essa parte. Aqui, não. Vou levar para a máquina fazer a costura, como falei para vocês, e volto para estar refilando isso aqui. Outra coisa, lembrando aqui, frente dos pezinhos não costura. É também depois que a gente refilar todos esses moldes que aí a gente vem para fechar. Tudo costurado. Outra coisa, gente, usem a linha na mesma cor do tecido, tá? Caso não tenha, a cor mais próxima possível. Olha, a frente do pezinho, não costurei. Por que deixo essa margenzinha pequenininha? Para não cortar o pontinho, olha, que foi feito o retrocesso aqui. Só por isso, tá, gente, que eu deixo essa margem aqui pequenininha. Aqui, eu recorto deixando, gente, aproximadamente meio centímetro. Na abertura, que eu deixo uma margem maior, porque isso aqui facilita o acabamento. Na hora que você for jogar esse tecidinho para dentro e fechar com pontinho invisível, se ele tiver curtinho, ele vai te dar trabalho para você conseguir arrumar ele para ficar com acabamento bonitinho. Então, todas as aberturas que eu venha fechar depois com pontinho invisível, vou deixar maior,
que é a abertura do braço e a abertura das perninhas, é feito desse jeito. Aqui na frente, e aqui, Paty, vai ficar aberto? Não, gente, aqui a gente vai, olha, fazer isso aqui. E colocar costurinha com costurinha. Colocou costura com costura, vem agora e passa na máquina fechando aqui a frente do pezinho. Por que dessa forma? Para que o pezinho fique assim para frente, como o nosso próprio pezinho, entendeu? Porque se eu fechar aqui, ele vai ficar certinho assim, ó, pontudinho. Não vai ficar bonitinho, mas não para esse efeito aqui que eu quero. Eu quero que ele fique assim, igual um pezinho de verdade. Dessa forma. Por isso que eu fecho com costura a frente do pezinho depois que eu costuro a perna e recorto. Todos os outros, a perninha, o bracinho é recortado da mesma forma, orelhinha, a cabeça. Deixa eu só adiantar, tirar aqui para mostrar. Venho aqui, a parte de trás já tá costurada. Isso aqui é o meio da cabeça da parte de trás, vai ficar o meio da cabeça. Isso aqui vai ficar a lateral da cabeça, certo? Que eu vou unir com a parte da frente. Só que aqui, como que eu vou cortar isso aqui? Aqui eu deixo uma margem para que eu venha costurar em cima do risco depois. Eu deixo uma margem aproximadamente 1 centímetro. Aqui, como na abertura da frente, como tem um retrocesso aqui, então eu deixo maiorzinho, só o ponto aqui do retrocesso para poder ele não esgaçar. A parte que eu já costurei, deixo só uma margem de segurança pós-costura, mas a parte que eu ainda vou costurar, eu deixo a margem de 1 centímetro. Venho aqui, faço a mesma coisa, deixo essa margem de 1 centímetro. Aqui embaixo não precisa deixar margem grande, porque não vai ser costurado. Aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou abrir essa curvatura aqui, gente, que deixa a parte de trás da cabeça arredondada. Abro aqui e venho e unir. Venho aqui pontinha, aqui o topinho da cabeça com o topo da cabeça. E aqui a gente ajeita aqui a lateralzinha. Pra vir depois e olha, passar a costura em cima do risco. Aqui a gente vai prender com alfinete. Eu vou recortar todas as outras peças. Vou alfinetar isso aqui, alfinetar aqui na frente. E aí a gente vem, eu venho para mostrar a vocês como que a gente vai costurar direitinho, tá bom? As orelhinhas recortadas. Os bracinhos, olha, margenzinha na abertura maior. O corpinho. As perninhas. Aí coloca costura com costura. Põe alfinete. A cabeça. Coloca o tecido todo certinho. Pra gente vir e costurar em volta.
a parte de trás com a parte da frente. Vou para a máquina, retrocesso aqui embaixo no pescocinho, costura em volta e retrocesso aqui no final. As perninhas, a mesma coisa, retrocesso, costura e finaliza com retrocesso. Vou levar para a máquina, passar a costura e já volto para a gente estar desvirando. Costurei. Venho agora, tiro os alfinetes. Aqui, o que eu faço? Como essa margem ela ainda tá um pouquinho maior, eu venho aqui e diminuo um pouco. Diminuir. Aqui eu venho, olha, nessa quina aqui eu faço um piquezinho, gente, bem pequeno mesmo, viu? Só porque uma quina precisa, mas com cuidado, porque para não chegar muito próximo à costura e esgaçar na hora que a gente começar a encher. Todos os moldes estão aqui, prontinhos, a gente agora vai começar a desvirar. Costurei, diminuí um pouquinho a margem, e aí a gente aqui vai desvirar. Como não é uma bonequinha muito pequena, dá para você desvirar tranquilamente sem ajuda de uma ferramenta. Aqui eu já desvirei o bracinho, o corpinho, a perninha. Vou desvirar essa outra perninha aqui. Só ir assentando. O pezinho fica para frente. Bracinho. Aqui, as orelhinhas, aqui eu uso auxílio de uma tesoura, só tenho cuidado para não usar tesoura com ponta fina, para poder não cortar, não atravessar o tecido. Tudo desviradinho. Agora a gente vai começar a encher. Vou só dar algumas dicas. Aqui eu usei o tricoline. Esse tricoline é 100% algodão. Ele é um tricoline um pouquinho mais grossinho que esses outros tricolines comuns que a gente encontra em armarinhos, em lojas para tecidos. Esse tricoline para fazer a roupa. Fazer roupas. Ele é próprio para fazer boneca de pano. Ele tem várias tonalidades e ele é um tecido mais macio. Não é um tecido que a gente encontra muito em lojas, pelo menos assim no interior. A gente não encontra. Aqui mesmo onde moro eu não encontro, eu compro ele na internet. Mas você pode fazer tranquilamente com o tricoline comum
comum, que eu digo assim, o tricoline que a gente usa para fazer roupas. Mas assim, usem o tricoline 100% algodão. Aquele que tem também a trama mais fechadinha, para tua boneca ficar mais bonita. Aí você pode escolher um tom rosadinho, bege, creme, até o branco também. Pode fazer sim, porque eu já fiz muita boneca antes de conhecer esse tecido aqui. Quando eu comecei a fazer boneca, eu fazia no tricoline comum, gente. E dá super certo. Hoje eu uso esse aqui porque as bonecas ela fica com a aparência ainda mais bonita e por conta da tonalidade, entendeu? Os tons de pele eu acho mais bonito. Por isso, dá para fazer no percal, dá para fazer no americano cru, dá para fazer no algodão cru. Qualquer tecido plano, gente, dá. Só não faça em malha esse tipo aqui. Por quê? Porque ele tem a modelagem de boneca estruturada. É uma boneca que ela fica em pezinha. Então, tem a cabeça articulada e na malha não dá para fazer com essa cabeça articulada. E também, não o porquê, além disso, o porquê que não fazer na malha? Porque tem a questão das roupinhas. Porque as roupinhas, ela é feita baseada nessa modelagem, nesse tamanho que vai ficar aqui o corpinho. Quando você faz na malha, o corpo expande, então a roupinha vai ficar apertada. É por conta disso, tá? Mas qualquer tecido plano que não tenha elastano, ou que tenha bem pouquinho, dá para fazer tranquilamente. Eu vou só pegar o plumante para poder estar enchendo aqui a boneca. E vou começar aqui pelo bracinho. Gente, uma ferramenta assim que eu acho, sabe, indispensável. Quem puder adquirir o enchedor, gente, ele é perfeito, viu? Perfeito, perfeito. Tem ferramenta que eu dispenso. Às vezes a gente até esquece de usar porque não faz muita diferença, sabe? Mas assim, o enchedor, ele faz realmente uma diferença incrível, porque ele consegue alcançar uns lugarzinhos que a mão, um outro material, outra ferramenta não consegue. Como você pode até encher, como eu já enchi muito com cabo de pincel, até com tesoura, mas assim, fica muito bom, só que demora mais, você precisa ter um pouquinho mais de habilidade para estar conseguindo alcançar uns lugarzinhos que fica sem enchimento, aí às vezes você precisa tirar o enchimento novamente, para poder encher novamente. E o enchedor, ele facilita, agiliza mesmo. E é uma ferramenta até de baixo custo. Gente, enche, jogue bem aqui para as pontinhas, para a extremidade do bracinho aqui, ó, na mãozinha, para isso aqui ficar bem cheinho, não ficar aquela mãozinha murcha, em cheio, tá redondinho, sem ruga, é o ponto. E aqui você enche até aqui também ficar sem ruguinha, essa parte. Não precisa deixar muito durinho. E essa aqui, para não ficar dobrando, olha, tá vendo desse jeito aqui? Dobrou, olha, então precisa um pouquinho mais de enchimento. Então a gente vem, empurra. Aí aqui ficou vazio, porque a gente empurrou, né, lá para baixo. Aí vem e coloca novamente mais um pouquinho. O bracinho agora tá firme. Depois a gente vem para fechar com pontinho invisível. Só ajeitar a aberturazinha aqui. E fica assim mesmo, que depois a gente vem aqui e joga aqui para dentro. Fecha assim
para começar a costurar. A perninha. Coloca o enchimento, né, o plumante, e joga lá pra frente, pro pezinho, pra frente do pezinho. Até encher o pezinho para que ele fique bem firmezinho. Não tive muito cuidado, atravessou, mas só fazer aqui foi um pouquinho. Não fez diferença. O pé tá todo durinho, olha. Agora a gente vem preencher a perninha. Outra coisa, gente, quando a gente compra o enchedor, viu? Às vezes, porque assim, eu tenho 2 e comprei porque um soltou, olha o cabinho, comprei o outro. Um veio com a pontinha bem redondinha. Quando eu comprei o segundo, ele veio com a pontinha, gente, não veio tão redondinha. Aí o que eu fiz, é só você passar a mão, se você sentir que ele não tá redondinho, que ele vai pegar no tecido, você pega lixa de unha mesmo, e vem e passa para poder acertar, entendeu? Deixar ele bem redondinho, para não estragar o teu tecido na hora que você for encher. Como aqui já ficou cheinho, venho, joga aqui para baixo, deixar essa perninha, ela tem que ficar bem firmezinha, porque essa bonequinha ela vai ficar em pezinha, então não pode ficar com as perninhas mole, sem enchimento, tem que ter enchimento. Na hora que for colocar o enchimento, tem cuidado para não fazer o que eu fiz, né, gente? Para não só pegar, não pode deixar fazer isso aqui, olha. Então pega aqui no meio, pega o enchimento e vai jogando, olha. Aqui eu prefiro um pouco a mão, nessa parte aqui, porque como não tem necessidade muito assim do enchedor, que eu consigo e acho até melhor. Outra coisa, aqui tá durinho, tá? Quando você for fechar, olha que aqui tá murchinho, tá vendo? Quando você for fechar, isso aqui vai ficar, olha, vai entrar um pouquinho. Por quê? Porque tá vazio. Então, enche aqui, gente, de forma, entendeu? Que quando for fechar com pontinho invisível, não fique o buraquinho. Aqui você vai botando os pouquinhos mesmo, só pra completar isso aqui. E não ficar com essa covinha aqui, esse defeitinho. Até também assim, não vai mostrar muito, porque depois vem a roupinha da boneca, mas mesmo assim, é bom. Eu gosto de fazer direitinho, porque na hora que tira a bonequinha, vê toda aquela questão do acabamento e aqui você vai vendo, ó. Se entrou é porque tá faltando enchimento, ó. O dedo entrou aqui. Vamos botar plumante porque tá faltando.
Pronto, ficou esse enchimentozinho aqui pra fora, olha, é o ponto. E depois você só faz isso aqui e fecha, ele volta e ocupa o lugar dele, deixando a perninha redondinha aqui. Não fica aquela covinha. E assim, a perninha ficou inclinadinha? Fica, gente, porque a gente vai encher, depois só você fazer. Não deixa pra prender na boneca assim, não. Pode fazer assim um pouquinho, ó, que ela vem e acerta. Vamos encher o corpinho. Mesma coisa, olha, pego o plumante e jogo pra aqui. Joguei pra aqui, ele vai expandir, lógico, mas ele vai estar bem assentadinho aqui. Você joga para um lado, para o outro, para o meio, para um lado, para o outro, para o meio e até chegar aqui em cima, tá bom? Aqui eu gosto de colocar já um pouquinho a mais, porque a gente sabe que vai um pouco a mais de plumante mesmo no corpinho. E jogo aqui embaixo. Para um lado. Para o outro. Aí agora, bota todo mundo lá para baixo. E fica assim mesmo. Então, depois que enche mesmo é que tira toda a ruguinha. No meio. Aqui a gente já vem para arrumar isso aqui. Quando a boneca ela é articulada, gente, é bom encher ela direitinho, viu? Quando é uma bonequinha a bonequinha molinha, de bracinho, perninha molinha, não tem tanta necessidade, porque ela já é projetada para isso, para ela ficar macia, molinha. Mas a articulada, estruturada não, tá? Porque ela precisa estar firme para poder fazer o movimento de perninha, bracinho e cabeça. Aqui já foi mais espumante, então a gente vai botar aqui. E você vê que aqui já vai dando forma, tá vendo? Já vai ficando sem as ruguinhas. Essa parte aqui do pescocinho precisa ficar bem cheinha, bem firme. Aqui, gente, olha o ponto do ombrinho. Você fez isso aqui. Se tá murcho, a bonequinha vai ficar assim, sem ombrinho. Então aqui precisa. E aqui eu não tô empurrando forte, não tô apertando com força. Aqui tá faltando enchimento, porque quando a gente vem colocar o bracinho, que for puxar o fio encerado, entendeu? Pra apertar, pra deixar ajustadinho, ele entra um pouquinho, porque tá faltando enchimento. Então você põe, aqui olha, vai descendo, coloca aqui. Já ficou, olha a diferença.
desse grau daqui, tá vendo? Agora você vem, bota um pouquinho. E direciona para o outro ombrinho, para deixar ele mais firmezinho. Agora a gente vem para essa parte aqui, para deixar esse pescoço firme. Por que, Paty, precisa deixar o pescoço firme? Porque o pescoço vai fazer, o pescoço bem firmezinho, entendeu? Precisa sustentar a cabeça e também como ela é articulada, se eu deixar esse pescoço mole, como é que essa cabeça vai virar de um ladinho para o outro? Entendeu? Por isso que ele tem que ficar durinho, bem cheinho. Para não ficar dobrando, você vê que aqui já não dobra, ó. Aqui atrás dobra, senão vai ficar assim, ó. Então, aqui na frente eu vou botar um pouquinho mais aqui. Para as meninas que fazem as bonecas para vender, é assim, gente, olha, a boneca articulada, ela é sim mais cara que a bonequinha mole. Por quê? Porque ela, além de ir mais plumante que a bonequinha comum, você demora mais, você precisa ter um pouquinho mais de técnica, você precisa estar observando coisas para que tua boneca ela tenha o resultado que tu espera que ela tenha. Já não dobra. Aí aqui eu vou fechar aqui não, vou colocar um pouquinho mais para poder depois fechar. E aqui, Paty, eu encho até onde você conseguir, tá? Mas tenta encher até aqui em cima, no topinho mesmo do pescoço. Porque esse pescocinho, gente, ele é alongado, porque ele precisa ser alongado. Porque ele precisa ficar dentro da cabecinha. Essa parte aqui, olha, praticamente toda, esses 2 dedos aqui, olha, de pescoço, fica dentro da cabecinha. Para não mostrar o lugar que vai prender, que é aqui na lateral, né, onde a gente vai passar o fio encerado. Então, se ele ficar curto, porque não encheu até em cima, aí vai mostrar o fio, não vai ter aquele acabamento que tu quer. Só vou colocar um pouquinho aqui e já venho para fechar com o fio encerado. Já completei aqui e outra coisa, eu falei que a gente ia fechar com fio encerado. Não, gente, eu prendo a cabecinha no pescoço com fio encerado. A abertura aqui, todas as aberturinhas eu fecho com linha de poliamida, me perdoa, tá? Aqui certinho, olha. Bem durinho, bem firme. Olha o enchimento até a borda, olha. A gente vai encher a cabecinha. Gente, esse risco aqui foi porque eu tinha riscado a cabecinha antes, no lado do tecido. Aí eu peguei e risquei do outro lado, só para mostrar como riscar, tá?
que eu já tinha feito o risco antes, mas eu quis mostrar como riscar a parte da frente. Aqui eu apago com ferro depois e pronto. Coloco uma quantidade de plumante, venho, direciono esse plumante aqui pro topo da cabeça. Vai ficar isso aqui. Venho agora e faço, gente, da mesma forma que eu fiz com o corpinho. Para um lado e para o outro. Para um lado, deixo o meio livre, porque o meio precisa estar livre, menos aqui em cima. Mas agora, a partir de agora, ele precisa estar livre para poder encaixar o pescocinho, certo? Venho agora do outro lado, olha, seguro o plumante aqui e venho, olha. Mesmo estando aqui, você percebe, olha aqui, se você colocar a mão aqui, você vai ver, tá? Um para um lado, outro para o outro. Isso aqui ele fica, olha, livre. Ó. Tá vendo o buraquinho? Porque tá para um lado e para o outro. Chegou aqui nesse ponto, tá pronta, Paty? Não. A gente vai dar forma a essa cabeça. E como é que a gente vai dar forma? Com enchimento. Coloquei de um lado e do outro, vou colocar aqui na parte de trás para deixar arredondado. E empurra ele para cá, não para o meio, porque o meio precisa estar livre, como eu falei para vocês. Empurra aqui no tecido, olha. Já tá ficando diferente. E vai enchendo, olha, até tirar todas as ruguinhas e ocupar todas as falhas. Quais as falhas, Paty? Aqui, ó, tá murcho, então vamos preencher. Tirou ruguinha, tá certo. Olha como ela fica, gente. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho, porque para ficar mais arredondada essa partezinha. Que ela já fica mais... Aí aqui o que eu faço é o seguinte. Ponho aqui o dedo aqui dentro, formo um buraquinho e jogo esse plumante para frente. Eu fazendo isso aqui para frente e para trás, eu vou deixar essa cabeça mais arredondada, tá? Aí eu observo aqui, se aqui tiver um ladinho que tá mais alto que o outro, o mais alto eu aperto um pouquinho, o que tá mais baixo eu empurro um pouquinho. Isso tudo, gente, a gente vai percebendo, entendeu? Pegando, apalpando a peça, entendeu? Observando. E aí você vê que aqui, olha, tá vendo o buraquinho aqui no meio? Sem empatia aqui embaixo, aqui em cima tá ok. E aqui embaixo, como é que a gente vai fazer? Jogou o tecidinho aqui pra dentro. Tá murcho? Isso aqui tudo precisa de enchimento. Por quê? Porque quando você for posicionar o pescocinho aqui, ele vai ficar murchinho aqui embaixo, tá? Então, a gente vem, olha, aqui você, ó pra cá, ó, como entrou, tranquilo, eu não tô fazendo força aqui, então isso aqui tá faltando enchimento, tá? Gente, depois que você pega a prática, isso aqui se torna tão simplesinho,
que você faz num piscar de olhos. Você consegue identificar onde precisa, tudo direitinho, assim, rapidinho, no tato. E aqui atrás também, gente, para ela ficar com aquela nuquinha bem redondinha, bem fofinha. Feito isso, deixando isso aqui bem lisinho, tá no ponto. Aqui ela fica assim, o enchimento tá aqui, tá? Assim, é como se fosse fazer um queixinho, mas não tá. Outra coisa, quando pôr, põe aqui, olha, porque ele precisa ficar aqui, retinho. Não tem mais aquela... Aí você colocar o pescocinho, ele vai ficar todo certinho. Toda durinha, olha, porém macia, mas tá bem firme, toda redondinha, olha, sem rugas. O segredo é esse, gente, é pôr enchimento. Aí aqui na hora que eu for colocar outra coisa aqui, olha, se você não conseguiu colocar o plumante para os lados e aqui ficou, vamos supor, não ficou com abertura o suficiente para poder estar encaixando o pescoço da bonequinha aqui dentro, você pega uma tesoura, vem aqui, olha, cuidado para não cortar o tecido, viu, gente? Vem aqui e corta o plumante, olha. E aí, porque esse aqui precisa, olha aqui o tanto, olha, meu dedo vem até aqui em cima. Se você não fizer isso, o plumante ele vai impedir que o pescoço entre aqui e fique aqui dentro, te dando trabalho, entendeu? De puxar esse pescoço cá pra cima pra tá amarrando. E aí vai ficar, não vai ficar muito bom, legal. O ponto é esse, todo lisinho, olha. A gente vai encher as orelhinhas, encher vírgula. Eu só vou colocar um pinguinho de plumante, gente, só pra ela não ficar o tecidinho puro, tá? É só um pouquinho mesmo, bem pouquinho. Porque também ninguém tem uma orelha gorducha, né? Parecendo uma bolotinha. É só um pouquinho, para na hora que a gente for fazer o acabamento, ela fique... É só mesmo um pinguinho. Vou fazer a mesma coisa com a outra. E aí volto pra gente tá fechando. Vou mostrar como fechar a abertura e como também formar essa orelhinha aqui, porque ela não é desse jeito. A gente arruma ela na hora que for fechar a abertura, para dar o formato bonitinho da orelha. A Paty poderia ter costurado já quando costurou a cabeça. Não, gente, eu não gosto. Porque a cabeça da boneca, às vezes, assim, vai muito da quantidade de plumante que você coloca para poder dar o formato direitinho. E aí, às vezes, ela não pode ser que não fique com o mesmo formato. Todas que fizer fique com o mesmo formato, porque depende muito da quantidade de plumante. E aí, na hora de colocar a orelhinha, não fique na altura desejada por falta ou excesso de plumante. É mais pela questão mesmo da falta, porque eu coloco muito plumante mesmo, que eu gosto da cabeça bem redondinha. Então, eu prefiro posicionar depois que tá tudo feitinho, porque eu tenho certeza de onde ela vai ficar, tá? Por isso que eu não ponho antes. A orelhinha já, você tá vendo aqui, olha, gente, é só um pouquinho mesmo. Tudo cheinho. Agora a gente vai fechar as aberturas para depois dar início à montagem. Para fechar as aberturas, eu uso, gente, linha de poliamida. Por quê? Porque ele tem a mesma espessura de uma linha comum de costura. Deixa eu só puxar aqui da minha máquina.
Tem mesma espessura, porém ele é resistente. Porque a linha de costura normal, que a gente usa na máquina, ela tem uma certa resistência também. Porém, em determinada situação, ela não vai ter a resistência que a gente precisa para que a nossa peça fique com o efeito que a gente precisa. Como assim, Paty? Olha, a orelhinha, o bracinho e a perninha dá para fazer com a linha comum. Agora aqui, a abertura do pescoço, como eu preciso que ela fique bem firme, porque eu vou fazer pontinho chuleado e vou puxar para ajustar todo esse tecidinho aqui em cima, já fiz sim com a linha comum de costura e arrebentou. Então, para que isso não aconteça, então eu prefiro logo fazer tudo com a de poliamida, certo? Só por isso. Mas é possível sim fechar as aberturas com linha comum de costura. Isso aqui a gente acha em armarinhos para artesanato, em lojas que vende também material para estofado, entendeu? Para arrumar estofados. Só que é da fininha, a fina. Porque tem umas que são mais grossas, essa aqui é a fininha. Só você falar, não, eu preciso de uma que tenha a linha de poliamida, que tenha a espessura de um fio de linha comum de costura. Costura de mão, costura de roupa. Para saber qual a espessura. E eu uso também agulha pequena. Por que agulha de mão pequena? Porque faz o furinho menor e o acabamento fica mais bem feito. Venho aqui, não coloco muito na borda, gente, porque pode esgaçar na hora que a gente for puxar. Já venho assim, já arrematando. Aí faço pontinho de chuleado. Que esse pontinho assim, que fica parecendo uma ondinha, ó. Passando por cima. Eu vou fazendo de um em um, porque eu faço ele um mais pertinho do outro. Pra fechar bem direitinho. Cheguei aqui do outro lado, venho aqui, olha, empurro o plumante um pouquinho. E é nessa puxada aqui que a linha comum arrebenta. Segura para não voltar. E aí vem e arremata. Arrematou, vem aqui e termina de fechar com um pontinho para lá, outro para cá, para lá e outro para cá. Dessa forma aqui. Aqui é só para o plumante, gente, ele não sair, né, do lugar, claro. E futuramente danificar a tua peça. Precisa estar bem fechadinho. Só ir arrematando, dando pontinho e arrematando. Aqui só vou arrematar mais uma vez. Passando aqui 2 vezes aqui dentro. Pronto. Não quero que fique fio de linha sobrando, então eu venho aqui. Faço isso aqui. A linha ficou aqui dentro. Pronto, tá fechadinho, firme. Aqui você pode até fazer isso aqui para o plumante subir mais. Você olha assim, até parece malha. Por quê? Porque ele tá bem cheinho. Vou agora fechar a abertura da perna, para depois a gente passar para a orelhinha. Não vou fazer do bracinho, porque do bracinho, fazer para mostrar. Porque o do bracinho, gente, é a mesma coisa da perna. Olha, fecha aqui. Outra coisa. Vinca, olha. Porque aí vai
facilitar na hora de fechar. Joga aqui dentro, junta. Entrei aqui para deixar o nozinho lá dentro. Volto bem próximo e já pego só pegar aqui do ladinho. Já sai aqui já para fazer o pontinho. Pontinho de um lado, pontinho do outro. Outra coisa, gente, pega só um tecidinho. Como assim, Paty? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar um pedacinho de tecido. Lembra aquela sobra que a gente deixa maiorzinho na abertura? A gente joga lá pra dentro, não é isso? E faz isso aqui. Que é isso aqui. Então, como é pegar só um tecidinho, você não vai fazer isso para atravessar. Não, você vai pegar um só o de cima, olha. No vinco, em cima do vinco, você vai pegar o tecidinho, porque vai costurar em cima aqui, ó, do vinco. Pega um pouquinho aqui no vinco, passa pro outro lado, pega no vinco em cima, passa pro outro lado. Ele não vai atravessar aqui, pegar os dois assim, olha, porque não é um alinhavo. É o pontinho invisível. Pega aqui em cima, dessa forma aqui, ó. Peguei aqui em cima, deixa eu pôr o plumante pra dentro. Aqui o pontinho aqui em cima. Venho aqui do outro lado e peguei aqui em cima. Onde eu vou pegar agora? Eu puxo um pouquinho aqui e vejo, olha, eu não posso pegar assim, inclinado, tem que ser reto. Então, eu já sei onde é, olha. Pontinho de meio centímetro ou menorzinho um pouquinho. Se ficar um pouquinho de plumante, mostrando, só vir com a tesoura e tirar, ou com o isqueiro, passa rapidinho que ele encolhe todo. Aqui do outro lado, e aí você vai fazendo isso até chegar aqui em cima. Arremata, volto para arrematar para te mostrar. Cheguei aqui em cima, fiz o último pontinho e venho, olha, já arremato. Não esqueçam, gente, tem que puxar para deixar certinho, tá vendo? Todo fechadinho, olha. E olha, retinho. Se eu tivesse colocado pouco enchimento, ele ia ficar assim, ó. E entrar aqui, ó. Tá vendo? Então, ele tá aqui certinho. Ficou o plumante do lado de fora. Antes de tirar esse plumante, a gente vem aqui, entra, olha, em cima do ponto, sai aqui do lado, para não ficar ponta de linha e nem o nozinho lá aparecendo. Venho aqui, arrumo esses plumantezinhos e venho e corto. Outra opção, pega o isqueiro, acende, passa rapidinho, ele encolhe todinho, tá bom? E aí tá fechadinho. O braço e a outra perninha da mesma forma. Vou agora para a orelha. Vou arrumar uma só e a outra vai ser arrumadinha da mesma forma. O que é que eu faço? Jogo essa sobra de tecido aqui pra dentro. Venho aqui com ponto invisível. O nozinho fica lá dentro.
E aí você começa pontinho de um lado, pontinho do outro, da mesma forma que fizemos lá na perna. Fechou, diferente da perninha, aqui você vem e puxa para franzir. Lá você só puxa até acertar. E aqui você volta. Deixa eu puxar aqui. Que ela precisa. E aqui eu venho e arremato. Que ela precisa ficar bem franzidinha. Para as duas pontinhas encontrar. Arrematei. Deixa eu dar outro nozinho aqui. Pronto. Entro aqui com a agulha. Venho aqui para o meio. E faço os pontinhos. Para que isso, Paty? Para fazer tipo uma covinha, olha. Uma meia luazinha, não precisa de marcação. É só você ir olhando aqui para não errar, olha, onde atravessou na frente. Só para ir deixando essa marcaçãozinha aqui, essa covinha. Entrou aqui, vem aqui, olha, no mesmo sentido, sai aqui na frente também. Só seguir, gente, essa curvinha, olha, e não precisa aqui. Tá vendo? Meio centímetrozinho. Vem e deixa aqui meio centímetrozinho. Que não vai fechar até em cima. Puxou, deixou marcadinho. A gente já vem para arrematar. Sai com a agulha cá na frente. E a orelhinha tá prontinha. Que simples. Vou fazer o restante e volto para mostrar tudo prontinho. Com as aberturas todas fechadinhas. Com as orelhinhas prontinhas. A gente vai fazer o dedinho, os dedinhos do pé da bonequinha. Com linha de poliamida. Aqui eu coloquei uma agulha maiorzinha. E aí a gente vai fazer a marcação. Aqui vocês vão fazer o seguinte. Você pode marcar com alfinete, ou você simplesmente também pode marcar com a caneta fantasma. Faz o pontinho. Eu faço o seguinte, gente, aqui, olha, o meio. Eu divido, deixo uma parte maiorzinha para fazer o dedão do pé e o ponto segundo. Aí aqui eu venho e divido. Daqui para cá eu divido em 3. Um meio e mais 2. E aqui 1. Certo? E aí eu sigo essa sequência. Se eu fizer, como que é um pezinho, a boneca é pequena, eu vou fazer os dedinhos mais curtinhos. Quando é uma boneca maior, a gente se aventura a fazer os dedinhos mais alongadinhos.
Se você fizer mais aqui embaixo, esses dedinhos vão ficar bem compridinho, magrinho, não fica bonitinho, entendeu? Então, se você fizer menorzinho, eles vão ficar mais gordinho, deixando o pezinho mais bonitinho. Porque ele vai ficar menorzinho, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Faz um nozinho aqui no final. Vou começar. Outra coisa, sempre olha aqui para não ficar o dedão para cá e o outro para lá. Tem que ser os dois aqui juntinhos. Aí você observa aqui, tá tudo direitinho, tá na mesma altura. Se quiser até antes de fazer, marcar os dois e colocar assim para ver se os dedinhos estão na mesma altura, para não ficar com um pezinho com o dedinho mais alongado que o outro. Tá aqui na mesma alturinha, aí vem, entra aqui embaixo, sai aqui em cima. Observa que se a agulha não tá inclinada, ela tem que estar reta. Atravessou. Entrou aqui, olha, no meio para já arrematar, para você não ficar dando nozinho aqui em cima. Joga para aqui, porque como ele vai fazer aquela covinha, o nozinho fica aqui dentro da covinha. Puxou, entra no mesmo ponto, aqui em cima e sai no ponto que tá feito aqui na lateral. Quando puxa, o nozinho ele fica aqui dentro e o dedão do pé tá pronto. Vem aquele como saiu ali já no pontinho do outro dedo, vem aqui, entra e sai no outro ponto. Formou o segundo dedo. Vem, joga aqui pra frente. A sequência aqui, para não ficar um aqui, outro aqui. Então, olha, segue a mesma direção. Vem no pontinho do lado. Olha, gente, como é simples. E vai puxando para deixar marcadinho. Vem aqui para cima. Aí vem no mesmo pontinho. Tá assim. Eu gosto de puxar para ficar bem marcadinho. Mas você pode deixar assim também, se preferir. Aí aqui, o que é que eu faço? Se eu puxar muito, vai só puxar aqui. Então, eu venho aqui, ponho a agulha aqui dentro. Como eu fui mostrar a vocês como fazer, então não tinha como estar puxando e segurando aqui. Aí, mas é só vir aqui, segura aqui o pontinho, puxa, pega daqui do lado. Por isso que precisa ser com a linha de poliamida, porque ela é resistente, ela aguenta puxar. E aí, vem pro próximo, puxa aqui, segura, põe aqui. Eu ainda faço isso aqui, olha. E entro no pontinho. Para esse dedinho ficar aqui marcadinho, olha o pequenininho. Ele fica assim mais pro ladinho. E venho e arremato com o nozinho aqui embaixo. Um nozinho pequenininho. Arrematou, vem e sai. Ficou bem presinho. Então, eu venho aqui e saio aqui do lado. E aqui os dois pezinhos, com os dedinhos. Aqui o que eu faço, vou passar blush para ficar bem bonitinho. E agora,
Vou pegar fio encerado, que a gente vai pôr a cabeça. As orelhinhas eu coloco bem depois, tá, gente? Mas vai ser posicionada aqui embaixo. Não gosto daquela orelha cá em cima. Gosto dela bem aqui embaixo. Porque aí aparece na hora que a gente põe o cabelinho. E a gente vai montar essa piquitita, tá? Com fio encerado. Botões com 2 furos, o tamanho 1,5 centímetro de diâmetro. Se você achar um pouquinho maiorzinho, até 2 centímetros ou mais que 1,5, pouca coisa, não tem problema, entendeu? Pode ser maiorzinho, se não encontrar de 1,5. Só menor que isso aqui que eu não recomendo, tá bom? Eu acho que não fica muito bom. E uma agulha de 12 centímetros. Você pode usar uma maiorzinha um pouco ou uma até menor, porque como a boneca é pequenininha, entendeu? Ela é uma boneca menor, não precisa ser aquele agulhão muito grande. Principalmente que tenha esse fundo aqui muito grosso, entendeu? Então, uma agulha de 10, 12, 13 centímetros é o suficiente, mas caso você só tenha maior, de 15, de 17, também não tem problema. Aqui eu uso só um fio para poder tá montando a boneca. Vou primeiro colocar a cabeça. Vou colocar primeiro a cabeça. Para colocar a cabeça, a gente vai marcar aqui um dedo. Tá vendo aqui um dedo? E venho e atravesso. Atravesso sempre a parte de trás da costura, não a frente. Sai do outro lado, na mesma altura. A agulha tá reta. Deixa eu botar só aqui. Tá reta. Mesma direção, mesma posição que tá aqui. Você atravessa. Ajeita aqui o buraquinho aqui no centro da cabeça. Põe o tecido lá pra dentro. Atravessa sem puxar o tecido com a agulha. A agulha não pode atravessar o tecido, porque vai repuxar ele. Vem aqui, lado onde saiu o cordão, é o lado onde vai sair a agulha. Saiu aqui. Vem aqui, medir o tamanho, vai sobrar. Tirei da agulha, pego o outro lado do fio, ponho na agulha, lado do pescoço vai sair no lado da cabeça, portanto, no lado oposto o outro. E aí vai ficar desse jeito aqui. Saí aqui, deixei as duas pontas, venho aqui e faço isso. Lembra lá na frente quando eu falei que tem que estar bem durinho o pescocinho? Por isso que a gente faz isso aqui, olha, e ele não dobra. Venho aqui, puxo. A dica que eu te dou qual é? Coloca, apoie contra teu corpo para te ajudar a segurar. Como aqui não vai dar para ver, então eu puxo aqui. Ajeita, roda aqui para ajeitar esse tecidinho para que ele fique assim certinho. Olha o acabamento. Venho aqui e amarro. Ajeitei, a altura é essa. Olha, gente, o tanto que o pescocinho ficou lá dentro. Você olha, não mostra a marcação. Por quê? Porque deixei a abertura suficiente aqui dentro para que esse pescoço fica
introduzida aqui dentro da cabecinha. Então, essa cabeça ela não vai tombar de forma alguma, porque ela tá cheia, então o pescocinho ele não vai ficar lá atrás de... ele vai estar preenchido, a cabeça está preenchida, o pescocinho ele está firme e ele tem pescoço suficiente para ficar aqui dentro para você girar essa cabecinha na hora que você tiver necessidade de botar a cabecinha viradinha para um lado, ou para o outro, ou para frente, certo? Deixa eu puxar aqui novamente, dei uma laçada e puxo para esse pescoço ficar mais. E assim, olha, puxe mesmo. Bote força e puxa, porque na hora que você for... Deixa eu só segurar aqui, gente. Que você for amarrar, ele sobe um pouquinho, porque a não ser que tenha alguém que segure aqui para você. Aí você deu o primeiro nó, deu o segundo, o terceiro e o quarto. E aqui, Paty, eu vou cortar? Não. Aqui você vai atravessar a agulha, sair aqui atrás. Olha a frente não, gente, atrás. Vem e passa o fio na agulha. Os dois. Quem quiser passar só um, voltar e passar o outro, tudo bem. Mas os dois. Atravessou aqui. Vem. E puxa. Puxou. Corta. Não fica a ponta. Não vai desfazer o nó, porque tem linha suficiente aqui dentro. E a cabecinha, olha, vira de um lado para o outro. Cabecinha articulada. Acabamento, olha, gente, que acabamento. Quando eu digo a vocês, encham bastante aqui embaixo. Em volta é para ficar com esse acabamento lisinho, tá vendo? Nada de ruguinha. Olha como ele cabe aqui, perfeitinho. Você não precisa colocar cabelo até aqui embaixo. Pode deixar essa nuquinha aqui de fora, ó, que eu acho bem bonitinho quando faz o cabelinho da menininha e prende. Agora a gente vai prender o bracinho. O bracinho, eu pego aqui, meço mais ou menos isso aqui, ó. Você pode até colocar menos um pouquinho, é porque eu gosto de fazer sobrando, até pra gente fazer a laçada fica melhor. E como usa um fio só, não usa vários, entendeu? Pra tá indo e voltando, então isso aqui dura uma vida. Venho aqui, pego o botãozinho e qual é o lugar, Paty, a gente vai colocar o botãozinho. Eu faço isso aqui, olha. Aperto aqui e vejo. Aqui nas laterais e aqui em cima tá na mesma proporção. É esse lugar que ele deve ficar. Tipo isso aqui, olha. Não é assim, porque aqui tá bem maior do que as laterais. Só isso aqui. Você pega aqui, como é que vai saber? Vem aqui, põe o botãozinho, aperta. Porque é isso aqui que ele vai ficar apertadinho assim, no bracinho. Então, chega aqui, olha, e marca. Isso aqui. Você vai marcar um ladinho e o outro. E aí, os dois furinhos. Tá vendo? Deixa eu só... marcar aqui pra ficar mais visível. Mas... gente, ela é clarinha. Marcou. Você entra aqui por baixo do bracinho, pela parte interna. Porque ele vai ficar assim, então, aqui.
porque eu vou arrematar o nozinho aqui, por isso que eu tô entrando por aqui, gente. Atravesso o botão, olha, e atravesso o bracinho aqui na marcaçãozinha. Ele já ficou com o botãozinho aqui, tá vendo? E no ombrinho, Paty, como é a mesma coisa, gente. Eu não ponho lá na apostila, porque depende como tu enche o teu bracinho, o teu corpinho. Se eu colocar assim, ó como é que ele vai ficar passando, né? Então, a posição é essa, gente. Olha, encostou aqui, tá vendo? Rentezinho com o braço, a posição é essa. Eu abro aqui, seguro, pego a canetinha fantasma e faço furinho de um lado, furinho do outro. De um lado e do outro, como, Paty? Costura, fica no meio, um de um lado, tudo outro da costura, porque eu não vou atravessar em cima da costura, porque vai arrebentar. Venho aqui, sair aonde? Se eu sair desse lado, eu tenho que entrar aqui, para quando eu voltar, eu pegar o lado de cá, o outro fio aqui. Venho aqui, atravesso na mesma altura. Coloco assim de frente para mim, vejo está em linha reta. A agulha, atravesso. Atravessei, pego o outro bracinho, sempre observa, gente, para não fazer isso, para não ficar um bracinho para frente e outro para trás, tá? Pego a agulha, o botão, gente, faço a mesma coisa. Venho aqui, pego a caneta, se preferir, olha. Venho aqui, saio. Atravesso. Passo no botãozinho. No outro buraquinho do botão, na marcação, aqui atrás, atravessei o bracinho, venho aqui, ó, do outro lado, na mesma posição, e saio na marcação. Mas não pegou. Ai, gente, o fio saiu aqui, peraí. Só seguir aqui onde a agulha. Pronto, agora foi. E o que eu faço? Dou uma laçada. Venho aqui, observo. Olha, gente, mesma alturinha. Tá certinho. O que eu faço? Eu, olha, puxo para ajustar. Puxei. Venho. Por que, Paty, puxa? Porque se você não puxar, o bracinho ele vai ficar... Deixa eu só folgar aqui, para te mostrar. Não puxei. Ó, ele vai ficar assim e fica molinho, ó. Ó. Não vai ficar. Por isso que a gente puxa para deixar ajustado. Como o corpinho ele encheu bastante, eu dei uma volta porque segura o cordão, o fio.
uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Você corta ou você faz da mesma forma que fez com a cabeça. Entra aqui, sai aqui embaixo. Aqui eu entrei, gente, com a agulha bem juntinho, tá? Do ponto. De onde a gente entrou com a agulha para atravessar. Passei aqui. Puxa aqui, olha, para não ficar o fio embolado aqui. Puxou. Vem aqui, corta. Quando você segura, que corta, a pontinha, ela volta para dentro do corpinho. A pontinha da agulha. E tá aqui, da linha. E ele fica firme, ó. Você pode botar alguma coisinha que ele segurar, um bichinho, qualquer coisa, ele fica firme. Olha, gente, que amor. Que amor. A gente agora vai prender as perninhas. Para as perninhas, você vai marcar um dedo da costura. E vai fazer o seguinte. Vai colocar essa perninha em pé. Vai atravessar em linha reta. Vai pegar outra perninha. Colocar as duas na mesma direção. E vai atravessar a outra perninha. Você marca aqui. Por que, Paty? Ficou em pezinho. Por isso. Porque às vezes, quando a gente enche, pode ficar, gente, uma diferença. Você olha assim, você às vezes nem percebe, sabe? Mas pode acontecer ficar uma diferença bem pouquinha. E por menor que seja essa diferença, que pode ser na hora de encher aqui o calcanharzinho, porque ele é arredondado, tá vendo? Não é reto, é arredondado. Um pode ficar um pouquinho mais arredondado que o outro, ou aqui em cima. Então, uma diferença, por menor que ela seja, pode deixar a tua boneca tombando. E aqui você vê, olha, ó. Ela tá do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho que eu digo assim, ela não vai ficar torta na hora de colocar na perninha da boneca. Quando você faz isso aqui, as duas vêm igual, olha. Não fica uma mais alta que a outra. Para poder a boneca ficar meia inclinadinha. Os dois estão na mesma altura. É por isso, gente. Aí você vem, marca com a canetinha, um furinho do lado do outro, que é do botãozinho. Aqui da mesma forma, olha. Por quê, Paty? Porque aqui você não precisa estar medindo nada. Você atravessa sem medir. Só atravessar no botãozinho. Ou na marcação. Que botãozinho. Pronto. Já tá tudo marcadinho, ó. Furinho. Aqui, gente, porque eu coloquei do ladinho. Já tava marcadinho aqui, eu marquei de novo. E aqui, Paty, onde é que a gente vai posicionar? Você pega aqui, ó, faz isso aqui. Então, ele vai sair, olha, quando você bota aqui, onde é que tá o buraquinho, onde tá a marcaçãozinha, você vai segurar, você vai fazer isso aqui. Posicionou, olha, ele não bota assim, porque senão vai ficar assim. Se você botar muito aqui em cima, fica assim. Então, você bota meio termo. Quando apertar, como é que eu vou medir, Paty? Posicionei aqui do lado. Apertei o lugar do botão, a perna ela ficou certa, ó. Ela não ficou nem assim
e nem assim, ela ficou certa, reta. Então, você vem, segura aqui e vem aqui e marca um buraquinho de um lado, outro do outro. Quando sair do lado de cá, você observa. Se a agulha estiver reta, é o lugar. Se ela ficar assim, você tira e tenta acertar, ok? Dessa forma, você não precisa ficar colocando o boneco em pé, vendo, tá? Fura ali, fura. Não. Passou aqui, pronto. E aí, o que é que a gente faz? Olha a mesma coisa. Vem. Passa aqui. Pega o botão. Passa aqui no buraquinho. Volta. Atravessa. Sai aqui. Opa. Deixa eu puxar a linha. Porque a gente vai amarrar aqui na parte interna da perninha, para não estar aparecendo o nó. Passei o botãozinho, pronto. Vou atravessar no corpinho. Sair com a linha desse lado, furinho da frente. Venho aqui e atravesso. Coloco aqui de frente para mim. Tá em linha reta. Só vou trazer ele mais para perto da costura. Pronto. Atravessei. Pego a outra perninha. Atravesso. Atravesso o botão. Botão de novo. Perninha. Saio do outro lado. Aqui eu atravessei a perninha eu atravessei errado, gente. Era para pegar o buraquinho de cima, peguei. Na verdade, o de baixo peguei de cima. Só voltar aqui. Venho aqui agora, olha. E saio na marcaçãozinha. Saí. Pego as duas linhas. E vou fazer a primeira laçada. Da mesma forma, gente, que foi feito lá no braço. Puxo, agora aqui eu puxo bastante, porque se eu não puxar, essa boneca vai ficar com as pernas mole. Puxei bastante, venho e faço isso aqui, olha, mesmo que eu fiz no braço para segurar o fio, que aí eu posso dar o nó tranquilamente, que não vai estar saindo do lugar. E da mesma forma que a cabeça e o braço, a gente pega aqui, deixa eu só, aqui. Põe o fio na agulha de novo. E puxa. Puxa, para ver se não ficou nenhum pedacinho bolado lá. Tirou. Gente, vou para isso em pezinha.
e sem o papelão Paraná. Agora a gente vai fazer com a bonequinha já pronta. Ela só não fica em pé, gente, se você colocar assim. Olha, desse jeito. Ela, para ficar em pé, ela precisa colocar a barriguinha um pouquinho mais para frente. Tipo, desse jeito aqui. Tá vendo? Ficou. Não mexer. Ela precisa ficar desse jeitinho aqui, certo? Mas é uma opção para quem não quer usar o papelão Paraná. Entendeu aqui? E deixar o pezinho com a forma de pezinho mesmo, né? Porque com o papelão ele fixa aqui reto, então aqui fica com os dedinhos também e tal. Agora a gente vai para o rostinho e o cabelo.